Os últimos 9 meses têm sido incrivelmente difíceis para nós como família. A vida, como a conhecemos, pode mudar num instante, e tivemos que encontrar maneiras de navegar por águas turbulentas e por um caminho desconhecido. Era para ser apenas uma visita simples, mais um evento em uma longa lista de aparições públicas para Kate Middleton. O evento beneficente para crianças havia atraído multidões, ansiosas para ver a princesa de Gales oferecer seu apoio a uma causa tão próxima de seu coração. O dia estava ensolarado, mas entre os sorrisos e risadas, uma figura se destacava. Um menino pequeno, com não mais de 6 anos, observando da beira da multidão. No início, ninguém prestou muita atenção. Era apenas mais uma criança entre tantas, misturando-se ao mar de rostos. Mas ao contrário dos demais, ele não ria nem brincava. Estava parado, com os olhos fixos em Kate. Havia algo inquietante na maneira como ele seguia cada um de seus movimentos, em silêncio, com cautela, como se não tivesse certeza de que podia se aproximar mais. Kate, sempre uma convidada gentil, movia-se de grupo em grupo, apertando mãos, oferecendo sorrisos calorosos e conversando brevemente com as crianças. O menino a seguia de longe, sempre mantendo-a em seu campo de visão, mas sem emitir nenhum som. Os voluntários notaram, mas ninguém interveio. Havia um entendimento tácito de que o menino não estava causando problemas. Ele simplesmente estava lá. À medida que o evento continuava, Kate subiu a um pequeno palco para fazer um breve discurso, mas enquanto falava, algo mudou na atmosfera. No início foi sutil, alguns murmúrios na multidão, olhares direcionados ao fundo, onde o menino havia se aproximado mais, avançando aos poucos em direção ao palco. Kate não percebeu de imediato, mas o público sim. Os sussurros tomaram o ar enquanto o jovem órfão chegava ao pé do palco, sua pequena figura perdida entre os corpos mais altos ao seu redor. Quando Kate finalmente desceu do palco, continuando a apertar mãos com os convidados, percebeu o menino pela primeira vez. Ela não sabia que ele a havia seguido desde sua chegada. Seus olhos se encontraram, um olhar fugaz que parecia conter algo mais do que curiosidade. Ela sorriu suavemente, mas o menino não retribuiu o sorriso. Apenas a olhava, como se esperasse algo. Kate estava prestes a seguir adiante, mas algo a fez parar. Havia algo naquele menino, algo em seu silêncio que tocou seu coração. O momento em que os olhos de Kate Middleton encontraram os do menino, o tempo pareceu parar. Não era a primeira vez que ela encontrava uma criança em um desses eventos, mas aquele menino era diferente. Ele não correu em sua direção como as outras crianças, não ofereceu um sorriso ansioso nem um cumprimento. Ele simplesmente estava ali, olhando-a com aqueles olhos grandes e solenes, como se esperasse algo mais profundo do que um simples aperto de mãos. O instinto de Kate entrou em ação. Ela se aproximou dele, lentamente, com cuidado para não assustá-lo. Enquanto se ajoelhava ao nível dele, a multidão caiu em um silêncio expectante, observando atentamente. "Olá", disse ela suavemente, com uma voz amável e acolhedora. "Qual é o seu nome?" O menino não respondeu. Seus lábios se entreabriram ligeiramente, mas nenhum som saiu. Percebendo a hesitação dele, Kate ofereceu um sorriso ainda mais caloroso. "Está tudo bem", sussurrou. "Você não precisa dizer nada." Lentamente, ela estendeu a mão em sua direção, tentando fechar a distância entre eles. Por um momento, o menino não se moveu. Ele estava observando cada um de seus movimentos, mas o que aconteceu a seguir é de fazer chorar. Com um movimento hesitante, ele colocou sua pequena mão na dela. A multidão ao redor pareceu desaparecer. Para Kate, aquele momento tornou-se mais do que uma aparição pública. Era sobre conexão, sobre compreender algo não dito no silêncio daquele menino. Ela se levantou, ainda segurando sua mão, e começou a caminhar com ele, afastando-o do barulho do evento para um espaço mais tranquilo, na borda da multidão. Enquanto caminhavam, o aperto do menino em sua mão tornou-se um pouco mais firme. Ele não falava, mas suas ações diziam muito. Ele havia estado sozinho por tanto tempo, e agora ali estava alguém que o notara. Alguém que se importava o suficiente para segurar sua mão e não soltá-la. Kate ajoelhou-se novamente, olhando em seus olhos com uma expressão gentil. "Você está bem?" perguntou ela com a voz quase um sussurro. O lábio do menino tremeu, e pela primeira vez Kate viu a profundidade das emoções que ele estava segurando. Sem pensar, ela o abraçou suavemente. Ele não resistiu. Em vez disso, afundou-se no abraço, seu pequeno corpo tremendo com lágrimas silenciosas. Kate Middleton segurou o menino perto de si,
sentindo os tremores de seus soluços silenciosos enquanto ele se refugiava em seu abraço. Sua pequena figura tremia sob o peso de todas as emoções que não conseguia expressar com palavras. Para uma criança tão jovem, a carga que ele carregava parecia imensurável. Kate, que havia enfrentado seus próprios desafios públicos e privados, entendia que, às vezes, palavras não eram necessárias. Às vezes, o que mais importava era apenas estar presente. Enquanto Kate acariciava suavemente as costas do menino, sussurrou com ternura: "Agora você está seguro. Eu estou aqui." Sua voz era quase inaudível para aqueles ao redor, mas parecia alcançar o menino de uma maneira que nada mais havia conseguido. Suas lágrimas, embora silenciosas, contavam uma história de dor, perda e solidão que nenhuma palavra podia capturar. Lentamente, o menino se afastou o suficiente para olhá-la, seus olhos vermelhos e cheios de lágrimas ainda não derramadas. Ele ainda não falava, mas naquele momento não era necessário. Seu olhar dizia tudo: o medo, a tristeza, a necessidade desesperada de consolo. Kate sorriu suavemente, limpando uma lágrima da bochecha do menino. "Você não está sozinho", disse com uma voz cheia de calor e tranquilidade. "Estou aqui com você." A mão do menino apertou ainda mais forte a de Kate, como se temesse que soltá-la significasse voltar à solidão que ele conhecia há tanto tempo. Sentindo o medo dele, Kate não se mexeu. Permaneceu ao seu lado, segurando sua mão e mantendo-o próximo. Não foi um gesto grandioso, mas era tudo o que o menino precisava naquele momento. Alguém que o visse, alguém que não fosse embora. À medida que os minutos passavam, os soluços do menino começaram a diminuir. Sua respiração se estabilizou e ele apoiou a cabeça no ombro de Kate, seu pequeno corpo finalmente relaxando, enquanto o peso de sua dor começava a se aliviar. Em seus braços encontrou uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A multidão, alguns com lágrimas nos olhos, observava em silêncio. O que começou como um evento público havia se transformado em um momento de cura, e todos sabiam que estavam presenciando algo realmente especial. Enquanto o menino descansava a cabeça no ombro de Kate, uma tranquilidade envolveu os dois. Pela primeira vez em muito tempo, o menino parecia ter encontrado conforto, um alívio do caos de sua jovem vida. Kate o segurava com uma ternura que ia além de seu dever real, como alguém que compreendia o poder de um simples abraço. A poucos passos, uma das voluntárias da organização beneficente aproximou-se em silêncio, seus olhos cheios de emoção. Ela conhecia a história do menino e havia testemunhado sua luta de perto. "Ele passou por tanto", sussurrou suavemente para Kate. "Perdeu os dois pais e, desde então, mal disse uma palavra." Kate assentiu, sua expressão suave, mas firme. "Posso ver que ele carrega essa dor há muito tempo", respondeu ela, acariciando gentilmente os cabelos do menino, enquanto ele permanecia em seus braços. "Mas hoje, acho que ele encontrou um pouco de paz." Kate, ainda segurando o menino, olhou para ele e sussurrou: "Você é muito corajoso." Suas palavras flutuaram no ar, cheias de sinceridade e calor. Ela não precisava conhecer toda a história dele para entender o que ele havia passado. Sentia isso na maneira como ele se agarrava a ela, na forma como seu corpo tremia enquanto liberava a dor que guardava há tanto tempo. O menino mexeu-se ligeiramente, levantando a cabeça para olhar para Kate, seu rosto marcado pelas lágrimas, uma mistura de cansaço e gratidão. Ele não falou, mas seus olhos disseram tudo o que ela precisava saber. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia visto, amado, ainda que apenas por aquele breve momento. Kate sorriu com o coração cheio. Com delicadeza, limpou as últimas lágrimas do rosto dele e disse: "Você vai ficar bem." O menino assentiu, sua pequena mão ainda segurando a dela, como se quisesse dizer que acreditava nela. Enquanto a pequena mão do menino permanecia firmemente na de Kate, o mundo parecia ter parado. A conexão entre eles havia se tornado mais do que um momento passageiro. Era uma ponte entre seu passado e a possibilidade de um futuro mais brilhante. Para um menino que havia perdido tudo, esse simples ato de segurar a mão de Kate parecia um salva-vidas, algo sólido em um mundo que havia desmoronado ao seu redor. A multidão, sentindo que algo importante havia acontecido, permaneceu em silêncio. Até os fotógrafos, geralmente ansiosos por capturar cada movimento, ficaram paralisados pela gravidade da cena que se desenrolava diante deles. Não houve flashes, nem correria por um ângulo melhor, apenas uma reverência silenciosa,
por um momento que parecia sagrado. Todos os presentes sabiam que estavam testemunhando mais do que um gesto real. Estavam vendo o início da jornada de cura de uma criança. Quando o menino soltou lentamente sua mão, Kate ajoelhou-se mais uma vez para olhar em seus olhos. "Você foi muito corajoso hoje", disse suavemente, seus olhos encontrando os dele. "E quero que você saiba que sempre haverá pessoas que se preocupam com você." O menino olhou para ela, seus olhos abertos, mas agora cheios de algo mais do que tristeza. Ainda não falava, mas sua mão apertou a de Kate por um momento antes de finalmente soltá-la. Era como se, nesse simples gesto, ele estivesse dizendo tudo o que não conseguia expressar em palavras. Ele confiava nela, mesmo que fosse apenas por aquele dia. A multidão, ainda observando à distância, não pôde evitar se emocionar com o que estavam presenciando. Mais de um par de olhos derramou lágrimas enquanto as pessoas sussurravam em silêncio sobre o momento que acabavam de ver. O efeito da gentileza de Kate espalhou-se entre os presentes, inspirando conversas sobre empatia, resiliência e a importância da conexão humana. Enquanto Kate se levantava e se despedia de James, os voluntários aproximaram-se para levá-lo de volta, mas fizeram isso com uma nova suavidade. Entendiam que para James, hoje havia sido mais do que apenas mais um dia. Hoje algo havia mudado para ele, e enquanto Kate o observava se afastar, soube que, independentemente dos desafios que enfrentasse, James levaria consigo a lembrança deste dia como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há luz. Quando se virou para ir embora, Kate não pôde evitar olhar para trás uma última vez. James também olhou por cima do ombro, dando-lhe um pequeno e tímido sorriso. Foi um momento breve, mas suficiente para lembrá-la de que, às vezes, os menores gestos podem causar o maior impacto. E enquanto o carro se afastava, Kate levava consigo a mesma sensação de esperança. Hoje, não apenas a vida de James havia mudado, mas também uma marca duradoura havia sido deixada nela. Se você tem mais histórias comoventes sobre a família real, adoraríamos ouvi-las. Por favor, deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.